Bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer, sou especialista em qualidade da carne e o nosso assunto de hoje vai ser a importância das boas práticas de fabricação na garantia, né, da manutenção da qualidade da carne. Por que eu escolhi esse assunto, né? Por que boas práticas? Bom, quando nós falamos, então, em qualidade da carne, não tem como nós não pensarmos, né, em boas práticas de fabricação. Então, as boas práticas de fabricação, elas são ferramentas, né, que vão fazer parte de todo o processo. E é através das boas práticas de fabricação, né, que nós vamos conseguir ter carnes com qualidade. É claro que para ter uma carne com qualidade, né, vai depender de uma série de fatores para que a carne tenha qualidade. Mas se dentro do processo, né, seja lá no frigorífico, durante o processamento de abate, durante o processamento de desossa, ou ainda lá na casa de carnes, no açougue, quando tem a manipulação daquela carne, se não ter boas práticas de fabricação, nós vamos sim comprometer a qualidade e principalmente a segurança das carnes, né? E com isso, nós não vamos ter um produto seguro. Então, as boas práticas de fabricação são procedimentos, são processos, né, que são adotados com o intuito de garantir principalmente a segurança, né, a elaboração de um produto que seja inócuo. Quando, né, a gente se refere a um produto inócuo, isso significa, né, que esse produto ele é isento de qualquer tipo de contaminante. É um produto que não vai oferecer nenhum risco ao consumidor, né? Então, hoje o que os consumidores querem, né, o que o mercado precisa oferecer aos consumidores são carnes e produtos carnos que tenham segurança, né, que aquela pessoa não vai passar mal, que a pessoa não vai morrer ao consumir um produto contaminado, né? Então, através das boas práticas de fabricação, nós conseguimos garantir isso. Porque então nós precisamos pensar um pouquinho o que, que é esta qualidade da carne, para que a gente possa daí ver depois, através das boas práticas de fabricação, como que a gente consegue garantir esta qualidade. Então, quando nós falamos sempre em qualidade da carne, né, um dos pontos vai ser a segurança, né? É um dos pilares, é um dos tripés, né, da qualidade da carne é a segurança. Então, garantir que esse produto seja isento de qualquer tipo de contaminante, seja ele de origem física, química ou microbiológica. E ainda, né, aqui, indo um pouco mais além, a gente pode também se referir à contaminação cruzada. Nós precisamos evitar contaminação cruzada. E nós conseguimos evitar de que forma? Através, né, da implantação das boas práticas de fabricação, certo? Então, a partir do momento que eu tenho um produto que seja seguro, isento de qualquer um desses tipos de contaminantes, né, origem física, então, restos ossos, fragmentos de pelos, peças, né, a lasca de unha, esmalte, né, qualquer coisa que seja visível, né, que você enxergue e que você consegue pegar, é físico. O contaminante químico vai ser algum resíduo de medicamento que aquele animal possa ter recebido de uma vacinação, pode ser também algum resquício, né, que vai ficar no processo de higienização tanto dos equipamentos quanto dos utensílios, e isso possa gerar uma contaminação química, né, que foi o caso que aconteceu há um tempo atrás com o todinho. Né? Então, não tem nada a ver com carne, mas é um exemplo de uma contaminação química que nós tivemos na indústria de alimentos. E uma contaminação química que gerou uma série de prejuízos. Né? Então, foi feito o processo de higienização,
né, dos tanques e não foi realizado o enxágue de forma correta. Então, ficou resíduo de produto químico e no dia seguinte foram preparar novamente o produto e o leite, né, utilizado no processo, ele se misturou com o resíduo daquele produto químico. E isso gerou, então, uma contaminação química, né? Restos, quantidades, então, de produtos químicos utilizados no processo de higienização é um dos exemplos, né, que pode gerar essa contaminação química. Outra Outro contaminante que nós precisamos evitar, então, são os de origem microbiológica, né? Que vai ser lá os micro-organismos que vão ter ação de deterioração, que vão trazer alterações visíveis na carne ou nos produtos cárneos, que pode ser lá. Aí a gente tem uma série, né, de micro-organismos que podem se desenvolver. Por exemplo, a gente pode ter as pseudomonas, né, que vão trazer alterações visíveis. Você consegue enxergar. Principalmente se pensarmos aqui em um presunto, né? Aquele presunto que apresenta uma certa limosidade, né? Isso normalmente são pseudomonas que se desenvolveram, né? E nós precisamos evitar, então, que tenha a presença desses micro-organismos. E os micro-organismos patogênicos, né? Que vão ser aqueles, então, que apresentam maior risco para a indústria, maior risco para o consumidor, porque eles não são perceptíveis, nós não enxergamos alterações visíveis, mas, né, eles estão presentes no alimento e a toxina deles, né, pode causar, então, uma série de reações desagradáveis, né, ao consumidor quando ele consumir esse produto contaminado por esses micro-organismos. Aí a gente tem também uma infinidade de micro-organismos aqui, né, que são causadores, então, das doenças transmitidas por alimentos. Nós podemos ter listéria, né? A gente tem o Clostridium, que é muito famoso, né? Porque, inclusive, é muito grave, né? Nós temos uma variedade do Clostridium que pode, inclusive, causar a morte, né? A listéria também, né? Um micro-organismo que também pode levar, inclusive, a mulheres terem aborto, né? Se consumirem carnes com esse micro-organismo contaminada, né? Então, nós precisamos garantir, através das boas práticas de fabricação, que essa carne, que todos os produtos cárneos, eles estejam isentos de todos esses tipos de contaminantes. Nós precisamos garantir isso, né? Então, as boas práticas de fabricação, elas vêm como uma ferramenta do controle de qualidade. Né? Então, elas não deixam de ser esta ferramenta necessária, né, para garantir um produto seguro. E também, quando nós falamos, né, na qualidade da carne, nós precisamos também lembrar que a qualidade da carne, além de ser um produto que vai ser seguro ao consumidor, ele também, né, vai ser um produto que vai ter características sensoriais diferenciadas, né? Então, aquela carne com qualidade vai ter a cor adequada, o sabor, a suculência, né, a maciez, aromas, né? Tudo isso faz parte da qualidade da carne como um todo. E quando nós temos alterações, contaminações, né, desse produto, da carne em si, nós vamos ter alterações dessas características sensoriais também, porque a cor vai ser alterada, o odor pode ser alterado em função dessas contaminações. Então, pessoal, o objetivo, né, de se utilizar as boas práticas de fabricação durante todo o processo vai ser de evitar as contaminações cruzadas, tá? O que seria uma contaminação cruzada? Quando nós falamos, então, em contaminação cruzada, né, o próprio nome já está dizendo, cruzada. São duas coisas que se cruzam, né? E quando isso acontece, né, com os alimentos, vai acontecer de que eu tenho um produto, tá? Que ele vai cruzar, então ele vai ir de encontro a algo que esteja contaminado.
Por exemplo, né, pode ser um outro alimento que está contaminado em contato com um que não esteja contaminado, pode ser ainda, né, em contato com algum utensílio que esteja contaminado, né? Aqui como exemplos reais, né, práticos, a gente pode ter, por exemplo, lá no açougue, né, que foi até um assunto que eu trouxe esses tempos nos stories e num post meu aqui do Instagram. O uso da alface, do tomate, né, nas vitrines dos açougues. Né? Não pode, porque pode gerar esta contaminação cruzada. Porque eu tenho a carne, o produto, então, seguro, né, inócuo, e eu estou cruzando, né, colocando essa carne em contato com um alimento que ele pode não estar seguro, né? Que digamos que ele está contaminado. E isso, então, nós chamamos de contaminação cruzada. Pode acontecer, né, de um utensílio, uma faca que não foi devidamente higienizada, uma tábua de corte, durante o processo de abate também, né? Se eu não tive toda a planta, né, todos os utensílios devidamente higienizados, pode ocorrer uma contaminação cruzada. Desde a própria água que está sendo utilizada, né? Se não for uma água de qualidade, também pode ocorrer uma contaminação cruzada. Então, através das boas práticas de fabricação, nós conseguimos evitar esta contaminação cruzada. Por quê? Quando a gente fala, tá, em boas práticas de fabricação, isso vai fazer parte, né? Vai englobar todo o processo. É desde, né, pessoal, o layout da empresa. Isso também é boas práticas de fabricação. Né? Se a gente for observar as legislações que nós temos, né, referentes às boas práticas de fabricação, nós temos do MAPA a 368, nós temos da Anvisa, né, a 216, a 275, todas são embasadas, né, nas boas práticas. E boas práticas, então, ela faz parte toda a indústria. Então, é desde eu projetar a planta, né, o layout industrial, onde que vai ser a entrada do produto, onde que vai ser a saída do produto acabado, né? Por quê? Porque se eu ter contato da matéria-prima que está entrando na empresa com o produto que está saindo, o que, que vai acontecer? Eu posso ter uma contaminação cruzada. Então, nós precisamos evitar que isso aconteça. Por isso, as boas práticas. Né? Então, boas práticas de fabricação, de manipulação, né? Tem pessoas que chamam assim, boas práticas de manipulação, vão fazer parte, sim, de todo o processamento. Vão ser utilizadas, né? Devem ser empregadas lá no frigorífico, na casa de carnes, no açougue, em restaurantes, em boutiques, né? Em todo o estabelecimento que vá manipular alimentos, nós precisamos utilizar as boas práticas de fabricação. Então, nós vamos ter, por exemplo, né, essas boas práticas de fabricação, desde o layout, o controle e o recebimento de matéria-prima, né? Eu preciso avaliar a qualidade da matéria-prima que está entrando na empresa, né? Isso também faz parte das boas práticas. Eu preciso ter cuidados com a saúde dos colaboradores. Isso também é um ponto fundamental. Jamais, né, eu posso ter na planta, trabalhando com a manipulação de alimentos, um colaborador que está com a sua saúde, né? Quando a saúde não está em dia, quando ele está doente, quando ele está gripado, quando ele está, por exemplo, com Covid, né? Que é algo que veio agora para nossa realidade, né? Então esse colaborador ele precisa ser afastado para que não ocorra, né, nenhum problema de uma contaminação, então, no alimento. Então, a saúde, né, do colaborador é um ponto fundamental. Nós vamos ter toda a questão da higienização, né, dos colaboradores. Aqui entra toda a questão, né, de como que os colaboradores devem, então, se portar, né, perante quando forem manipular esses alimentos, desde a questão, então, de não usar maquiagem, de não usar perfumes, de não ter utensílios, né, não pode ter brinco, não pode ter correntinha, não pode ter anel, não pode ter esmalte, o cabelo precisa estar coberto, né, com a touca,
Tudo isso, né, são formas da gente evitar que ocorra contaminações durante o processo. Porque se o colaborador não usar, ir com o cabelo solto, né, sem nenhuma proteção, se o homem, né, for lá manipular com barba, né, o que que acontece? Tudo isso pode gerar uma contaminação física, né? Se cair um pelo, se cair um fio de cabelo, vai gerar uma contaminação física. E nós não queremos que isso aconteça, né? Então, nós precisamos usar as boas práticas de fabricação com esse intuito, né, de evitar essas contaminações. Então, não é nem permitido, né, o uso de perfumes, não se pode, né, se vocês forem olhar lá na legislação, né, tá bem escrito lá que não se pode, durante a manipulação de alimentos, não pode tossir, não pode cantar, não pode assoviar, né? Então nós temos uma série assim de colocações na legislação que traz essas informações, né, de como o colaborador deve se comportar durante a manipulação, né, das carnes e dos produtos carnes como um todo, né, de todos os alimentos. Então o manipulador ele não pode, né, nem cantar, assoviar, cantarolar, né? Mascar chiclete. São todas ações, né, voltadas às boas práticas de fabricação. Então, boas práticas de fabricação, né, fazem parte também desse cuidado com o colaborador, de higiene pessoal, né? Todo cuidado ao entrar, então, nessas plantas, seja no frigorífico ou lá no açougue, né? Então, por isso que nós temos sempre a barreira sanitária, né, então vai ser durante a barreira sanitária que nós vamos seguir, né, com as boas práticas de fabricação, onde será realizado sempre, então, a higienização das mãos, né, a higienização das botas. Então, essa barreira sanitária é uma outra forma que nós temos, né, de evitar contaminação cruzada, né, porque o colaborador ele vai entrar, então, para a área industrial, né, ou lá para a sala de manipulação, de desossa, né, devidamente higienizado. Desde a questão também, né, de uniforme, que não se pode utilizar o mesmo uniforme, né, para fazer atividades diferentes, né, que nem acontece muito em estabelecimentos menores, né, um açougue, por exemplo. Às vezes é aquele colaborador que faz tudo. Aí, uma das dúvidas que eu sempre recebia muito nos treinamentos de boas práticas, né, era como que eles deviam proceder quando eles tinham que fazer tudo e, no caso, né, deve ser trocado, não se pode trabalhar com o mesmo uniforme que está manipulando as carnes, com um processo de limpeza, de higienização no estabelecimento, ou ainda, né, que eu sempre trazia, vai ao banheiro, eles precisam tirar a roupa e depois colocar a roupa de novo, né? E eles não faziam isso, né? A maioria das pessoas não faz isso. E esse é um cuidado básico, um cuidado fundamental, porque lá no banheiro é um local que tem muita contaminação. E se você entrar lá com uma vestimenta e voltar, né, para o mesmo local lá de trabalho, manipulando as carnes, manipulando os produtos cárneos, você pode estar gerando uma contaminação. O mesmo acontece, né, quando a gente vê às vezes as pessoas andando com os jalecos pela rua, né, e isso gera contaminação. Não se pode, né, fazer isso. A vestimenta, né, do trabalho, ela deve ser utilizada para o trabalho. E para isso também, dentro ali das legislações das boas práticas de fabricação, nós temos, né, a distinção das cores de acordo com a função de cada colaborador. Então, nós vamos ter lá o pessoal da higienização utilizando um uniforme específico, o pessoal da manipulação, né, geralmente roupas brancas, para que a gente consiga, né, identificar e separar cada um dos profissionais dentro da sua área e para que dessa forma também não tenha nenhum problema de gerar riscos, né, à qualidade da carne. Então esse é um outro ponto muito importante. Ainda, né, dentro das boas práticas de fabricação, nós vamos ter também todo esse cuidado com a limpeza e a higienização, tanto de utensílios quanto de equipamentos. Então, será necessário, né, que seja realizado esses processos de higienização, né? Então, a gente sempre precisa fazer a higienização, porque higienização, então, significa
que nós vamos fazer o processo de limpeza, de retirar todas as sujidades, sujidades mais grosseiras, gorduras, resíduos de carnes, né, de gordura mesmo. E depois, né, é realizado então a sanitização, onde se utiliza um produto sanitizante para eliminar micro-organismos, né? Então, nós sempre fizemos o processo de higienização, porque se eu for realizar apenas a limpeza, onde eu utilizo detergentes, água quente, né, água morna, dependendo do produto que eu estou utilizando, eu não vou realizar a eliminação dos micro-organismos, de bactérias. E eu preciso garantir que aqueles utensílios, que a planta como um todo vai estar em condições, né, de ser processado novamente os produtos. Por isso que nós precisamos ter uma atenção especial também quando se trata, né, desse processo de higienização. Cuidados ao utilizar os equipamentos, né, os produtos químicos. Então, eu preciso sempre utilizar produtos químicos que tenham procedência, né, que sejam registrados. Esses produtos químicos, eu sempre preciso olhar o rótulo deles para ver qual é o potencial de ação, né? Qual é o tempo que eu preciso deixar aquele produto ativando, como que eu utilizo aquele produto. E lembrando, né, que todas essas descrições devem estar lá nos programas de autocontrole ou lá nos POPs, né, se for no caso dos açougues e das casas de carnes. Então, essa higienização também vai ser fundamental para que a gente garanta, né, a qualidade da carne dentro das boas práticas de fabricação. Ainda, né, dentro das boas práticas, nós vamos ter todo o cuidado, então, com a potabilidade da água, principalmente, né, porque dentro do processo de carnes nós utilizamos muita água, né? Então são várias etapas em que se faz o uso da água, seja lá para higienizar, para limpar utensílios, né, para limpar a planta como um todo, né, ou ainda durante o contato direto com a matéria-prima e ainda, né, muitas vezes a água é uma matéria-prima dos produtos cárneos. Então essa água ela precisa ter potabilidade, ela precisa oferecer segurança. E para isso, né, nós temos uma legislação nova, né, que ela é do ano passado, que é a portaria de número 888, em que ela nos traz considerações voltadas, então, a esta qualidade da água, esta potabilidade da água. E as indústrias precisam, então, se adequar, né, seguir com esta portaria também, né, referente à qualidade da água, tá? Então, esse é um outro ponto muito importante. Que, por exemplo, nós vamos ter lá no processo de abate de bovinos, de suínos, nós temos a etapa em que ocorre a lavagem das carcaças. Vocês já pensaram, se for utilizar uma água que não esteja com a potabilidade em dia, né, uma água que não seja segura, vai acontecer uma contaminação, né? Eu tenho a carcaça que está praticamente pronta, ela só vai passar para o processo de maturação para daí ser desossada. E numa etapa final, um descuido de uma matéria-prima que não tem qualidade, eu posso comprometer todo o trabalho. É por isso que as boas práticas de fabricação fazem parte de todo esse processo. E é por isso também, né, que nós precisamos assegurar que as boas práticas de fabricação elas vão acontecer de forma eficiente. Né? E para isso a gente tem diferentes formas de fazer esse controle, esse monitoramento. Por quê? Sem o monitoramento, nós não conseguimos avaliar como que está todo o processo. E não é possível também avaliar se a qualidade da carne está sendo se aquilo está sendo efetivado, né? Se está sendo conseguido alcançar melhorias dos processos. Então, isso a gente só consegue a partir do momento, né, que nós monitoramos todas as atividades. E é por isso que, para auxiliar, né, na garantia dessas boas práticas de fabricação, nós temos diversas ferramentas da qualidade, né? E nós temos também
os documentos da qualidade. Então, aqui nós vamos ter todos os documentos que vão nos auxiliar nesse processo, que são os programas de autocontrole, que são os POPs, né, que são as instruções técnicas, as planilhas de monitoramento. Tudo isso vai nos auxiliar no monitoramento, né, das boas práticas de fabricação. Com isso também eu posso utilizar algumas ferramentas durante o processo que visam ajudar, né? Que nós temos, por exemplo, a ferramenta do PDCA, que é na busca, né? Uma ferramenta que trabalha nesse sentido de busca de melhoria contínua de todo o processo. Nós temos ferramentas como a 5S, 5W2Hs, né? Que são ferramentas que fazem com que a gente avalie o processo de uma forma diferente. Então, aqui, por exemplo, dentro de cada uma das etapas, né, nós sempre precisamos pensar o que, quem, quando, como, né? Então, o que é feito, como que é realizado, quem que vai fazer e quando será realizado. Isso é uma perguntinha, são perguntinhas, né, básicas que faz com que a gente consiga organizar, né, cada processo, porque todos os processos precisam ser organizados para que a gente consiga trabalhar, então, nessa busca, né, da qualidade da carne, de oferecer um produto seguro ao consumidor. Então, aqui, a principal maneira que nós vamos ter de fazer o monitoramento vai ser utilizando essas ferramentas da qualidade, tá? E também utilizando, então, as planilhas de monitoramento. Através dessas planilhas, né, que são lá planilhas que nós vamos ter, então, para cada um dos documentos que nós vamos ter, né, seja lá dos programas de autocontrole ou dos POPs, cada um desses documentos vão ter uma planilha. Nessa planilha, nós vamos registrar todas as informações de quem que realizou, como que foi realizado, se teve alguma não conformidade, qual foi a não conformidade, qual foi a medida que foi tomada, né, frente àquela não conformidade, quando que foi feito o registro de uma temperatura, por exemplo, que também faz parte, né, das boas práticas de fabricação. Então, esse monitoramento, ele serve para que eu consiga avaliar esse processo. Eu vou conseguir identificar se está ocorrendo alguma contaminação, né, desde a inspeção lá dos produtos carnes, né, da carne, do animal, na inspeção ante e pós-mortem, né? Então eu consigo sim ir avaliando cada uma dessas etapas para verificar, né, se aquele processo está acontecendo da melhor maneira possível e quais pontos, né, que podem ser melhorados através de uma mudança do processo, através da adição de algo diferente que não é realizado. Então, quando eu consigo monitorar, né, eu consigo tentar buscar formas, ferramentas, né, para otimizar aquele processo, caso ele não esteja acontecendo de maneira satisfatória, né? Então, esse que é o bacana, né, dentro do controle de qualidade de carnes, dentro das boas práticas de fabricação, é que nós podemos sempre ir avaliando esse processo para que a gente consiga melhorar. Então, é sempre trabalhar com a busca da melhoria contínua. E dentro, né, destas boas práticas de fabricação, nós temos ainda, né, o treinamento dos colaboradores. Então, boas práticas de fabricação é um treinamento que nós temos, né, a obrigatoriedade, que os colaboradores têm a obrigatoriedade de fazer este treinamento de boas práticas de fabricação pelo menos uma vez por ano, né? Então, isso serve para qualquer empresa do setor de alimentos. Esses colaboradores precisam ser treinados, eles precisam, né, receber esse treinamento mínimo de boas práticas de fabricação, que vai ser entender conceitos básicos do que é uma contaminação, o que é uma contaminação cruzada, que se tem micro-organismos, né, da importância que é fazer cada uma dessas atividades de maneira satisfatória, né, a importância que o colaborador tem na garantia, né, da qualidade da carne. Então, esses treinamentos, eles são
essenciais, né, para que a gente consiga ter o colaborador fazendo parte desse processo, porque é ele que está lá manipulando aquela carne, é ele que entra em contato direto, né, todos os dias com a carne, com os produtos carnes. Então ele precisa saber que ele não pode usar um pano lá no açougue, que ele não pode usar a alface, mas o mais importante é esses colaboradores saberem o porquê eles não podem fazer isso. O que vai acontecer se eles fizerem de determinada maneira? É o que vai acontecer se eles não descongelarem a carne de forma correta? O que vai acontecer se eles não terem um controle, né, da matéria-prima que entra? Se eles não utilizar o sistema, o primeiro que entra, o primeiro que sai? Né? Então, são ações básicas que os cursos de boas práticas de fabricação oferecem, né, no treinamento a esses colaboradores. E aqui entra também como uma alternativa, né, para os profissionais que atuam como consultores, como assessores, em que esses profissionais podem ministrar esses treinamentos, então, também, né? Geralmente esses treinamentos eles são de 16 horas e 20 horas para as indústrias. Então, é um treinamento que de certa forma, ele é de extrema importância para o colaborador, para a empresa, né? E para o profissional que atua nessa área é uma forma de ter aumento, né, nos seus ganhos financeiros no final do mês. Né? Então, você pode ministrar diversos treinamentos sobre as boas práticas de fabricação. Então, é algo muito bacana. Eu, inclusive, trabalho, né, ministrando treinamentos de boas práticas de fabricação, já ministrei para diferentes setores, né? E é algo muito bacana. E o importante quando se vai ministrar esses treinamentos é de sempre trazer exemplos práticos, exemplos reais, né? Trazer a realidade, então, daquele estabelecimento. É você usar exemplos, né, que eles vão visualizar e que eles vão entender aquilo também, certo, pessoal? Então, boas práticas de fabricação, né, como eu sempre digo, ela é o coração das empresas, porque é através das boas práticas de fabricação que nós conseguimos garantir um produto seguro para ser consumido. E é também, né, então, a partir disso que nós conseguimos oferecer e manter, né, a qualidade da carne. Porque imagina, né, se todo o processo foi feito de maneira correta, foi escolhido animais, né, com raça adequada, foi feito todo o cuidado do bem-estar animal, jejum, dieta hídrica, insensibilização, abate, tudo certinho. E lá no final, lá no açougue, digamos, né, o açougueiro vai lá e ele não sabe das boas práticas de fabricação e ele acaba contaminando aquela carne. Então, o que acontece? Pode acontecer, né, aquela carne vai ter uma durabilidade menor, né, quando ocorre essa contaminação. As pessoas podem vir a passar mal, dependendo do tipo de contaminação que vai ter. Né? Então, acaba, muitas vezes, podendo comprometer todo um trabalho, né, de muitas vezes trabalho de meses e de anos, se nós formos pensar, né? Porque um animal, né, um bovino, ele não leva 45 dias para ele estar pronto para o abate. Né? Então, é um trabalho de muito tempo. É um trabalho que envolve muitas pessoas. Por isso que é importante cada uma das atividades, né, serem realizadas da melhor maneira possível. Falamos aqui um pouquinho o que é as boas práticas de fabricação, né? Eu trouxe vários exemplos aqui que boas práticas de fabricação, elas fazem parte de todo o processo, né? Então, todo o processamento lá no abate, por exemplo, desde uma simples troca de facas, né, durante o processo de abate. Por que existe a troca de facas? Para não ocorrer contaminação cruzada. Né? Então, quando acontece lá a sangria do animal, primeiro, né, vai ser utilizada uma faca para abrir, né, o couro, a barbela do animal, e depois se utiliza uma outra faca para fazer o processo da sangria. Né? Então, essas são formas de evitar contaminações cruzadas. Por isso que a gente nunca deve também, né, fazer com que tenha contato da faca
com a parte externa, com o couro do animal e com a carne, né, ali que já tá, porque a carne ela é inócua, né? Agora, se a gente fazer com que o couro que está sujo, né, entre em contato com essa carcaça, vai ocorrer contaminação, tá? E nós precisamos evitar que ocorra contaminações cruzadas. Como que nós evitamos? Através das boas práticas de fabricação e através de todo o controle, de todo o monitoramento, então, do processo em si. Quais que são, então, as vantagens de se utilizar as boas práticas de fabricação na garantia da qualidade da carne? Bom, uma das vantagens, né, óbvio, é a garantia da qualidade e a garantia da segurança da carne. Isso é inevitável, né? Vai ser uma das vantagens, vai ser isso. A gente consegue manter as características sensoriais, as características nutricionais e a segurança da carne e ainda dos produtos carnes. O que mais? Nós conseguimos também, né, otimizar os processos. Então, quando eu tenho boas práticas de fabricação, né, eu consigo melhorar todo o processo, porque eu vou evitar, né, que eu tenha problemas de retrabalhos, né, o produto ele não vai voltar porque ele teve uma falha, né, e com isso eu consigo então sempre otimizar todo o trabalho, desde um colaborador e desde também o processo de fabricação mesmo. Eu consigo também aumentar a produtividade, né? Eu consigo também fortalecer o produto no mercado. Que o que, que acontece, né? As pessoas hoje, os consumidores, eles estão muito atentos a como que o mercado se comporta, como que acontece cada uma das empresas, né? Qual que é o marketing, qual que é a visão das empresas, né? E dessa forma, quando uma empresa é séria, uma empresa segue com todos os cuidados, né, voltados às boas práticas, à garantia de oferecer um produto seguro, com isso, essas empresas conseguem se sobressair no mercado. Isso é uma vantagem, então, muito grande que essas empresas podem ter frente a outras, né, que não trabalham, então, com essa garantia forte, né, da qualidade da carne. Então, isso é um outro diferencial, uma outra vantagem que nós temos, né, quando o assunto é as boas práticas de fabricação. Sem contar ainda, né, que quando a gente tem todo o processo alinhado, tudo documentado, com todos os documentos sendo colocados em prática, isso facilita, né, quando uma indústria, principalmente um frigorífico, quando ele quer participar, né, de uma exportação, quando ele quer conseguir, né, conquistar novos mercados. Então, boas práticas de fabricação é um dos primeiros pilares, né, que essas empresas precisam ter para conseguirem fazer a exportação dos seus produtos. E outra, né, para implantar o APPCC, né, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle, também um dos pontos, né, essenciais é primeiro ter implantado as boas práticas de fabricação. Por isso que eu digo, boas práticas de fabricação é o coração da empresa, né? Sem elas, nós não conseguimos garantir a qualidade do produto que está sendo produzido, né? E então, como vocês podem observar, né, que a gente estava falando aqui das boas práticas de fabricação, elas fazem parte de um todo, né? É desde lá o recebimento da matéria-prima até a entrega do produto lá para o consumidor. Então, a gente pode dizer que boas práticas de fabricação também vai ser desde a fazenda até a mesa do consumidor. Porque em todos estes elos, né, da cadeia, precisamos ter boas práticas de fabricação. Então, esse cuidado, ele precisa acontecer lá no frigorífico, ele precisa acontecer lá no açougue, na casa de carnes. Então, cada um, né, desses elos, ele precisa participar, né, com as boas práticas de fabricação, colocando realmente elas em prática, seja através dos treinamentos, né, otimizando todos os processos, tendo os documentos, tendo o monitoramento correto e conseguindo, né, sempre melhorar cada uma das atividades. Sou iniciante na área. Como eu posso aprender sobre o treinamento dos colaboradores? Jaque, então,
essa questão, né, do treinamento dos colaboradores é um ponto muito importante, independente, né, se você está iniciando nessa carreira, né, ou se já atua há mais tempo. Por quê? Hoje, né, eu recebo muito aqui que uma das maiores dificuldades dos profissionais é em trabalhar com os treinamentos dos colaboradores. Por quê? Quando a gente fala em treinamento de colaboradores, a gente está trabalhando com pessoas. Então, nós precisamos utilizar, né, alguns gatilhos, algumas formas diferentes de fazer esses treinamentos para que aquele colaborador entenda a importância que é, por exemplo, ter as boas, fazer, né, colocar em prática as boas práticas de fabricação. A importância que é dele higienizar as suas mãos corretamente, dele fazer a troca de facas de forma correta, a troca de tábuas de forma correta, né? Então, para isso a gente tem algumas formas, algumas estratégias, né, para utilizar nesses treinamentos. Eu gosto muito, né, quando eu ministro os treinamentos, é de trabalhar com essa questão de mostrar sempre para eles o porquê das coisas, né? De trazer essa questão do pertencimento à empresa. Eles precisam entender, né, que o trabalho deles ele vai muito além de apenas manipular a carne, né? A gente pode até dizer assim que eles são salva-vidas, né? Porque eles estão todo dia trabalhando com carnes, eles estão, ao desempenhar um trabalho correto, né, ao fazerem o seu melhor, eles estão ajudando a levar alimentos seguros na casa de cada um dos consumidores, né? Então, formas, né, de fazer com que esses treinamentos sejam eficientes é trazer notícias, né, informando de que já teve mortes, né, com através de alimentos, de carnes contaminadas, do peixe, né, que a gente já teve situações. Então, é trazer essa realidade e mostrar como que eles podem fazer, né, o seu papel, né, de maneira que eles se sintam pertencentes àquela empresa. Então, por exemplo, no meu curso, né, o Desvendando a Qualidade da Carne, eu tenho uma aula específica de como realizar treinamentos eficientes. Porque hoje eu vejo, né, que essa é uma das grandes dificuldades que os profissionais têm, que realmente, né, muitas vezes acontece toda vez tem que ir lá repetir, repetir a mesma coisa. Então, nós temos formas de fazer com que seja mais leve, né, esses treinamentos. Então, trazer dinâmicas, fazer com que eles participam dos treinamentos, buscar também, né, se você quer buscar mais conhecimento sobre isso, ir atrás de alguns materiais, de alguns livros, né, sobre o assunto. Temos um livro que é Comece pelo Porquê, que ele também é mais nesse sentido, né, de como abordar as coisas para as pessoas. O porquê, nós precisamos falar o porquê das coisas, né? A gente não pode jamais dizer só o que você quer e como você quer, porque aí as coisas não vão acontecer da maneira, né, que elas devem acontecer, né? Então, para isso a gente tem essas maneiras diferentes, né, de abordar esses assuntos, os treinamentos como um todo. Dinâmicas diferentes, né, que faz com que o treinamento fique mais dinâmico, que otimize esse treinamento, que não seja cansativo, né, entender qual é o público em que você está ministrando aquele treinamento também vai ser bem importante, né, para que você fale, né, converse com esses colaboradores na mesma linguagem, né? Porque caso contrário, se você tá lá conversando numa linguagem que eles não vão te entender, o teu treinamento não vai adiantar de nada, né? Então nós temos várias formas, né, de ministrar esses treinamentos e uma sugestão, então, é esse livro, né? Você buscar. Eu tenho também alguns vídeos no meu canal do YouTube, né? Qualidade da Carne, que também eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre esse assunto dos treinamentos, né? Que também são materiais, então, que podem te auxiliar. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!